quando o apito da fábrica de tecido. Olá, este é o podcast Mulheres da Fábrica, o podcast que compartilha lembrança de ex-operárias da antiga fábrica de rendas e bordados UEPC de Florianópolis. Quando o apito da fábrica tocar, você já sabe, tem episódio novo chegando. Nesse episódio, vamos trazer fragmentos da entrevista realizada com a professora doutora Sylvia Arendt, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina. A professora Sylvia é especialista em diversos temas que perpassam o nosso projeto, como o trabalho infanto-juvenil e as relações de gênero. Em entrevista concedida aos pesquisadores Felipe Matos e Marcelo M., Sylvia foi questionada sobre o que significava ser uma jovem mulher operária numa cidade como Florianópolis em meados do século XX. O que significava ser uma mulher operária em Florianópolis no meados do século XX? Felipe, eu acho que essa tua pergunta é muito procedente no sentido de que as mulheres pobres, elas tinham muitas, assim, não havia muitas possibilidades para trabalho, né? Ou elas eram lavadeiras, ou trabalhavam como empregadas domésticas, né? Ou nos comércios da cidade, né? E ser operária para, né, galgar essa condição laboral, numa cidade como Florianópolis era extremamente importante, né? Era como você subia de status, né? Porque você trabalhava na indústria, você teria um melhor salário após, né, a emergência do Código de 27 e depois da CLT, né, da consolidação das leis do trabalho ali na década de 40. Então, você tinha garantido determinados direitos sociais, inclusive direitos relativos à maternidade, à insalubridade, né, a esse conjunto de direitos sociais. Então, ser operária, né, numa cidade como Florianópolis, nessas primeiras décadas do século XX, e eu diria até mais ou menos a década de 60, né, talvez até 70, quando as mulheres das camadas médias elas passam a entrar no mercado de trabalho, né, numa outra condição, era extremamente importante, né, e extremamente significativo, né, você realmente era vista a partir de outros olhos. Então, acho que isso eu comecei a perceber essa condição quando eu fui analisando os documentos do juizado de menores e como é que essas mulheres apareciam, né, essas jovens, no caso, né, lá no juizado, e como é que elas eram tratadas nos ofícios do juiz, nos textos que o juiz mandava, então, para o governador e assim por diante. Então, eu fui percebendo essa construção dessa distinção social. Por outro lado, Felipe, eu acho que é importante colocar também que em cima dessas mulheres operárias havia uma grande vigilância, né? A questão moral também era bastante importante, né? A questão da disciplina, da vigilância moral, né? Então, acho que eram diferentes facetas de um mesmo processo. A professora Sylvia também contextualizou uma sociedade que permitia e incentivava que jovens mulheres ingressassem no trabalho fabril ao invés de continuarem seus estudos. A gente tem que pensar como que se dava a socialização das pessoas, né? E até o processo de aburguesamento e o nascimento, né, desse processo de escolarização em massa, porque eu acho que é importante a gente colocar isso, ele é do século XX no Brasil, ele não é XIX, né, a socialização se dava pelo trabalho, né? Ela era a partir das atividades laborais que se dava a socialização das pessoas. Então não havia problema as pessoas trabalharem, né, a partir dos 10, 11 anos de idade, às vezes 7 anos de idade,
Isso não era um problema, pelo contrário, essa era a forma com que as pessoas, né, elas iam, inclusive, galgando o seu papel, o seu espaço naquela sociedade. Né? Então, o trabalho, o chamado que nós chamamos posteriormente de trabalho infanto-juvenil, ele era a forma que as pessoas se socializavam. Né? É só quando esse processo de escolarização em massa ele vai ser instituído na sociedade brasileira e em outras sociedades que paulatinamente, é importante a gente dizer isso, muito paulatinamente, as pessoas, né, o Estado vai procurar regulamentar o trabalho infanto-juvenil, e esses processos no Brasil, eles são anos 60, 70, 80 e depois do Estatuto. Né? É claro que é importante colocar, Felipe, e a gente está falando das meninas operárias, que no setor industrial vai se buscar, né, esse é um dado importante do trabalho infanto-juvenil, vai se buscar paulatinamente ir retirando as crianças, como a gente diz, as crianças, e os, agora eu vou chamar adolescentes, né, mas esses, das fábricas, mas é um processo lento. Né? Tanto que as jovens vão continuar trabalhando na fábrica de bordados por muito tempo ainda. Né? Um dos documentos símbolos desse período em que era permitido o trabalho infanto-juvenil foi a Carteira de Trabalho do Menor. Mas qual foi a sua importância? Talvez a gente tenha que falar um pouquinho, Felipe, no sentido do que foi o Código de Menores de 27. Né? O Código de Menores de 27, ele cria três, como a gente chama, três figuras jurídicas bastante importantes, que é o chamado, agora eu vou usar o termo jurídico da época, né? É o chamado menor abandonado, o menor delinquente e o menor trabalhador. Então, para a gente pensar a carteira de trabalho do menor, é importante a gente pensar como é que esse Estado brasileiro, né? E esse é um debate importante em relação às infâncias, que a gente tem códigos nacionais, que são, né, para toda a federação, todavia a justiça que aplica esses códigos, ela é estadual. Né? E a justiça do menor, no início aqui em Santa Catarina, a gente não sabia muito bem se ela, inclusive, claro, ela era a justiça do menor, mas muitas vezes ela estava muito ligada ao poder executivo também, aí seria um outro debate. Né? Mas por que eu estou falando isso? Porque o juizado de menores, né, ele vai fazer um processo de regulamentação, criar o laboratório de biologia infantil, vai botar o médico dentro do juizado, que vai, inclusive, fazer os exames para a carteira de trabalho. Né, do menor. E a carteira de trabalho, para mim, ela foi um documento bastante importante, né, porque ela garantia direitos para esses jovens, seja do sexo masculino, do sexo feminino. Né? Ela é um documento, do meu ponto de vista, extremamente importante, né, porque antes da carteira as pessoas trabalhavam né, aí eu vou usar também um termo jurídico, os considerados menores de idade, quase na informalidade. Né? Então, ela acaba sendo um documento bastante importante. Ali vai estar o registro, né, do trabalho e assim por diante, né, das entradas, saídas, férias, licenças, né? Então, ela acaba sendo um documento, tem a foto, né, sendo um documento. E aí, eu volto aquilo que eu falei antes, na ideia, né, no imaginário que vai sendo construído ao longo dos anos no Brasil, de o portador da carteira de trabalho, seja a carteira do menor ou a carteira de trabalho dos adultos, né, ele é um cidadão. Né? Então, toda a discussão que é feita a partir da era varguista, a partir de Vargas, né, de você portar a carteira de trabalho, né, você está exercendo a sua cidadania e assim por diante. Né? E não se tem ainda trabalhos, Felipe, pelo menos eu não conheço, né? Acho que nesse campo do trabalho infanto-juvenil no Brasil, milhões de coisas para fazer, mas eu não conheço nenhum trabalho que foi feito a partir das carteiras de trabalho do menor, que seria um trabalho fantástico do meu ponto de vista. Uma das ausências sentidas durante as entrevistas com as ex-operárias é a memória sobre o sindicato. Algumas relataram que nem sabiam que ele existia. O que isso significa?
Mas realmente havia uma dificuldade das mulheres né, atuarem dentro desses espaços, né? Desses espaços dos considerados movimentos sociais, que implica parte, né, do sindicalismo. Havia realmente, imagina as jovens, né? Que aí realmente é uma questão de relações de gênero, né? Por isso que eu digo, Felipe, no meu ponto de vista, há N trabalhos que podem ser feitos em relação a essas questões, né? Mas imagine uma sociedade conservadora como era a sociedade né, florianopolitana, né? Aí, ali indo para os anos 50, você já tem uma polarização, UDN, PSD, né? Depois o PTB, né? Então, era Vargas, né? Você teve ali depois, por isso que eu digo, teve a ditadura Vargas, né? Claro que antes teve imperialistas, comunistas e assim por diante, mas eu sempre penso que para as mulheres se inserir nesses debates era muito mais difícil, né? E aí também, claro, muitas pessoas vão dizer, professora, mas existem, né, militantes comunistas, socialistas, anarquistas, né? Mas isso, assim, se a gente for, né, em termos demográficos, isso não aparece em todas as cidades do Brasil, aí a gente teria que fazer um estudo de cultura política daquela cidade, né? Teria uma última pergunta? Mas eu só queria, porque eu acho que esse é um debate importante para o caso de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina. Santa Catarina, né, é um estado que tem um parque têxtil, né, porque agora esse parque têxtil está sendo desmontado, extremamente importante para o Brasil, né, Brusque, Blumenau e outros lugares. Só que os processos que envolvem greve, sindicalização, sempre foram muito, não vou dizer, usar a palavra, muito frágeis, né, comparado com outros estados da federação. Então, esse para mim é um debate importante, né? O que fazia com que essas populações operárias não, né, se fossem homens, mulheres, jovens, não atuassem nos sindicatos como em outros lugares do Brasil, com greves, né, e de forma mais efetiva mesmo, né? Mas essa é uma discussão da história do trabalho em Santa Catarina, eu se preferi também da história dos movimentos sociais em Santa Catarina, né? Um estado, do ponto de vista político, extremamente conservador, né? Aí há o debate, né, do colono operário, que parte sobretudo ali no Vale do Itajaí, né, que eles não deixavam de ser, eles trabalhavam nas fábricas, mas não deixavam de ser totalmente colonos, né, mas que não é o caso aqui de Florianópolis, né. Aqui as pessoas, as que trabalhavam nas fábricas, elas eram operários, né. As histórias do trabalho, da infância e da juventude são campos historiográficos relativamente novos, mais férteis para se escrever uma história mais diversa e democrática, reconhecendo o papel fundamental das mulheres. Este foi o podcast Mulheres da Fábrica, parte integrante do projeto Mulheres Operárias da Fábrica de Rendas e Bordados WEPIC, desenvolvido com recursos do Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, do Estado de Santa Catarina, via Fundação Catarinense de Cultura, com apoio da empresa Ciência Consultoria Científica. Em breve retornaremos com um novo episódio. Quando o apito da fábrica tocar, você já sabe, tem episódio novo chegando. O podcast Mulheres da Fábrica é uma produção da Rádio Ciência, apresentado por Letícia Miller, dirigido, roteirizado e editado por Felipe Matos e Marcelo M.